Graça e paz, aqui é o pastor Moacir Quintela, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Monte da Providência, passando aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus nesta manhã, em Lucas capítulo 24, versículo 13, que tem como epígrafe: Jesus aparece a dois dos seus discípulos, e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Aqui, nesse texto tão rico de conhecimento, nós vamos extrair uma lição aqui para nós, né? Muitos ingressam nas igrejas, milhares de pessoas por ano ingressam nas igrejas, mas também muitas saem. Fica como fosse assim um corredor que entra pela porta da frente, sai pela porta de trás. E por que isso acontece? Vamos ver aqui alguns motivos dentro desse texto que levam a pessoa a abandonar a igreja. Naquele mesmo dia, dois estavam a caminho da aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Jesus se aproxima deles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus a Cleopas. Respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que as tais coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele pudesse e entrasse na sua glória. Olha o que é que os dois discípulos disseram para Jesus: Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe os acontecimentos dos últimos dias? Nós aprendemos nesse texto que alguns motivos afastam as pessoas da igreja. E o primeiro motivo é dar ouvido à conversa fiada. Esses dois discípulos, eles não estavam com o conhecimento do verdadeiro Cristo, do conhecimento do verdadeiro que vinha redimir a Israel. E iam conversando entre si coisas que aconteceu em Jerusalém. Mas eles não entenderam que o Mestre ao terceiro dia ia ressuscitar. Nós aprendemos aqui, nesse primeiro motivo, que muitas das vezes tem pessoas que se sentam ao seu lado, na própria congregação, mas dá palavras que vêm desanimar. E essas palavras que vêm desanimar, você absorve aquelas palavras. Nós não podemos absorver essas palavras negativas, porque quando você começa a dar ouvido a palavras negativas, a conversas fiadas, você começa a desanimar. E era o que estava acontecendo aqui
com esses dois discípulos. Eles voltaram para a sua vidazinha ali em Emaús, uma aldeia pequena, mas eles perderam a esperança, enquanto a igreja estava em Jerusalém, estava reunida, tentando assimilar os acontecimentos. Já tinha dois desviados para o caminho de Emaús. O segundo motivo para o nosso conhecimento é cegueira espiritual. Nós vemos nos versículos 15 e 16, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, para que mais os seus olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. Então aqui nós vemos que eles estavam numa cegueira espiritual. Eles não conseguiram enxergar com seus olhos espirituais, né? Aconteceu que enquanto conversavam, o próprio Jesus aproximou-se a eles, e os seus olhos, porém, estavam como impedidos de conhecer. Eles estavam tão contemplados em si mesmos, tão envolvidos em suas próprias desculpas e justificativas, tão convictos em sua discussão, que não puderam ver que era Jesus que estava ali perto deles. Olha a cegueira espiritual desses dois discípulos. Só acreditavam na conversa entre eles dois ali. Um outro motivo, nós vemos no versículo 17, a tristeza. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Tristeza. Aqueles discípulos, eles estavam tristes porque pela morte de Jesus. Muitas coisas acontecem na vida da pessoa, muitos acontecimentos, para que a pessoa venha ficar triste, para que a pessoa venha desanimar. Esses discípulos aqui, eles estavam desanimados, eles estavam tristes. Mas também pela injustiça praticada pelas autoridades. Como puderam colocar Jesus e Barrabás lado a lado? Eles estavam ali tristes, querido, porque como é que pega um homem justo, Jesus, e coloca do lado de Barrabás? Bateu a tristeza. Quantos problemas, irmão, acontecem na nossa vida para nos entristecer, para tirar nós da bênção, para tirarmos da bênção que Deus quer na sua vida. Aí acontece coisas que vêm me entristecer. Mas vamos ficar firmados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Não importa os obstáculos, mas o que importa é que Deus está na tua vida. Quarto motivo, nós vemos no versículo 19, quando ele diz, e ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então, o quarto motivo daqueles discípulos foi o saducismo, né? És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias. Ele lhe perguntou quais, explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Jesus falou diversas vezes que iria voltar para o Pai
e que seus discípulos iriam fazer obras maiores do que as que ele fez. Mas mesmo assim, eles dois abandonaram a igreja, pois aquele que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, havia morrido. Jesus estava morto. Suas obras pertenciam ao passado. Eles estavam ali porque Jesus tinha morrido e estavam tristes, iam voltando. Aí nós vemos, querido, que a nossa fé ela tem que estar firmada na palavra. A nossa fé tem que estar firmada nos ensinamentos que Jesus ele ensinou. E eles aqui não aprenderam nada com Jesus, né? Mas nós podemos extrair desse texto ainda um outro motivo. A perda da esperança, versículo 20 e 21. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Falta de esperança. A palavra de Deus diz: ora, nós esperávamos que fosse que ele que veio redimir a Israel. E já é o terceiro dia e não sucedeu nada. Nós aprendemos aqui, nesse versículo 21, que naquela época os defuntos eram colocados em cavernas e não enterrados, como fazem hoje em dia. E a morte era oficialmente confirmada somente após 3 dias do sepultamento. Tudo isso para evitar que alguém fosse enterrado vivo, pois não tinham como diagnosticar os casos de morte aparente. Mas depois de 3 dias, a morte era decretada e acabava-se qualquer raio de esperança dos amigos e parentes. Cleopas e seu amigo haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus, mas ele morreu. E após 3 dias do seu sepultamento, suas esperanças foram embora. Esse quinto motivo, nós aprendemos que a falta de esperança, né, ela bate o desânimo. E nós não podemos deixar a esperança que nós temos em Cristo Jesus, essa esperança morrer, essa esperança vir a enfraquecer. Nós temos que estar firmes e constantes na obra de Deus e sabendo que a nossa esperança é Jesus. E ele tinha dito: eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Nós podemos tirar também aqui um outro motivo chamado decepção. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, estavam decepcionados. Fazendo uma aplicação pessoal, quantas pessoas hoje, nos nossos dias, estão decepcionados? Estão decepcionados com o ministério? Estão decepcionados com o homem? Mas Jesus não decepciona. Porém, precisamos estar firmes, porque a sua fé não é ao homem, a sua fé é em Deus. E aqui nós aprendemos que esses 2 discípulos estavam decepcionados, porque eles pensavam: olha,
Nós pensávamos que fosse quem havia de redimir a Israel. Mas eu vejo, ó, que não é isso que nós pensamos. Esses dois discípulos aqui estavam totalmente equivocados, né? Você que se encontra decepcionado, até na sua congregação, veja seus conceitos, não deixe a decepção vir te abater, porque se você for olhar para a decepção, se você for olhar, vai bater a falta de esperança, né? E nós não podemos colocar a nossa fé aqui em homem da terra. A nossa fé tem que estar em Jesus. Amém? Nós podemos ainda extrair um outro motivo dentro desse texto, que é a falta de fé, a descrença. Versículo 22 até o versículo 25, nós encontramos dessa maneira. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória? Aqueles homens estavam ali já com o coração endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Quase que dá para ouvir o tom de desprezo deles em relação ao testemunho das mulheres, quando se referiam a elas como algumas mulheres, né? Então, nós aprendemos aqui nesse texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13, aprendemos que tem alguns motivos que levam as pessoas a abandonarem a sua fé, a abandonarem a sua igreja, né? Que nós possamos pedir a Deus discernimento, que nós possamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, que nós possamos pedir a Deus que tire o desânimo, tire a descrença. Louvado seja o nome do Senhor. Que nada venha impedir de servir a Deus. Nós aprendemos aqui que não devemos ouvir conversas fiadas. Conversa fiada não leva a nada. Nós temos que ouvir a poderosa, inerente palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe e que esta palavra você guarde no seu coração, porque é a palavra de Deus que nos mantém em pé. Paz e graça a todos.